Bom, meus irmãos, confirmem para mim, no meu relógio já são 8 horas, ok? Fabião, 8 horas, né? Bom, então vamos lá, meus irmãos. Eu vou falar em tom alto e claro, para que todos possam me ouvir. Apenas deem um ok se estão ouvindo bem. Ok, obrigado. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Dar início a essa sessão me chama a emoção. É muito bom poder rever cada irmão que está aqui presente, as lojas presentes. Foi uma iniciativa que partiu do coração. E aproveitando esse gancho, eu já parabenizo e agradeço os irmãos, meu querido irmão Alex Matos, que deu essa força, que tomou essa iniciativa aí do grupo de negócios e participou dessa organização em peso aí. O Alex é um grande cara. O Fábio, nosso irmão Fábio, está lá em Minas Gerais coordenando. Ele vai coordenar o chat de perguntas, tá ok? Temos aí também quem vai ter a palavra vai ser o nosso irmão Robson Francione. Ele vai ter a palavra. Nós vamos ter o nosso irmão Tiago Souza, o Tiaguinho. Nós vamos ter o Rogério Darino também. Nós vamos ter o Ricardo Tassinato também. E o Fernando Abílio. E no final eu volto para dar uma palavra para vocês, tá ok? Algumas observações que são importantes. Vamos lá. Em primeiro lugar, todos já perceberam que, infelizmente, tivemos que colocar o áudio bloqueado, porque senão dá muita microfonia, qualquer barulhinho que você tiver na sua residência vai atrapalhar. Então, inclusive, os palestrantes, quando algum palestrante estiver com a palavra, esse também tire o volume, tire o som, que é para você poder estar picotando. Picotando o seu um pouquinho, tá? Acabou de falar. Então, quando um palestrante estiver falando, mesmo os demais palestrantes devem colocar no mudo, ok? As perguntas serão... Fábio, foi você que tirou eu aqui ou eu saí? Tá ouvindo? Ok. As perguntas devem ser encaminhadas via chat, que vocês devem estar vendo aí embaixo. E quando fizer a pergunta, por gentileza, coloquem o e-mail de vocês, que é para que as respostas possam chegar, caso não seja possível responder no momento adequado. Nós não temos equipamentos profissionais, então corremos o risco de ter algumas falhas, mas como nós estamos em família, então isso é uma excelente reunião, que eu tenho certeza disso, né? Caso você tenha algum problema de sinal, começar a picotar alguma coisa sua, se você deixar só no áudio para você ouvir, entendeu? Vai ficar melhor para você. E a outra dica também seria o fone de ouvido. O fone de ouvido vai fazer com que vocês consigam ouvir melhor. Tá ok, meus irmãos? Uma boa reunião a todos. Eu espero que realmente o grande arquiteto possa nos iluminar para que possamos fazer uma reunião. Eu vou convidar, então, a palavra vai ser o nosso irmão Robson Francione. Robson, a palavra é sua. Bom, agora sim, tirou o mudo. Boa noite, pessoal. Não é o Rodrigo Maia, é Robson, tá certo? A ideia foi criar um grupo colaborativo para o nosso aprimoramento profissional, nosso crescimento, né? Transformar o nosso entorno, transformar a gente em uma pessoa melhor, trocar uma ideia e enriquecer com isso. A parte que me toca é essa de tributos, falar um pouco de relacionamento comercial e com os fornecedores e na parte de vocês fornecendo aos consumidores. Tenho muito material para falar, pouco tempo. Vamos acelerar, vamos para o próximo aí. É eu que mudo, você que muda? Como é que faz? Bom, eu queria começar falando do estado de calamidade.
Esse estado de calamidade ele foi decretado pelo governo federal e pelo governo do estado de São Paulo no dia 20 de março. Aqui no município ele só foi decretado o estado de emergência. Para que vocês possam entender, estado de calamidade, ele é mais que emergência, menos que estado de sítio, menos que estado de defesa. A questão é mais fiscal do que meramente desse temor todo que estavam falando aí das fake news. Mas guarde essa informação que no final a gente tem uma novidade para esse estado de calamidade, certo? Vamos para o próximo. Eu que mudo, você que muda, ótimo. Vou começar falando das benesses que o governo federal concedeu para a gente, tá certo? A primeira delas foi a suspensão de recolher o fundo de garantia. Essa suspensão de recolher o fundo de garantia veio pela MP 927 de 2020. Ela suspende o pagamento de março, abril e maio para ser paga em julho, agosto e setembro, sem penalidade, juros ou multas. A ideia aí é que seja suspenso, ou seja, em julho, agosto e setembro, ao invés de um pagamento sobre o fundo de garantia, vocês terão dois, referente a março e julho, abril e agosto e maio e setembro. O único senão aí que não vejo ser muito divulgado é que em caso de demissão, rescisão trabalhista, você tem que pagar integralmente o fundo de garantia desse funcionário. Outra situação que foi deferida aí foi em relação ao Simples Nacional. O Simples Nacional, a maioria das MP, das micros e pequenas empresas, eles vieram para recolher todos os tributos de uma forma unificada. Com isso, os pagamentos de março, abril e maio foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Igual o fundo de garantia, só que as datas não batem, são diferentes. Todos esses impostos, eles não estão juntos. O ICMS e o ISS. Para quem vende produto, o ICMS, e para quem presta serviço, o ISS vai ter que ser pago desse mês. Vão ser feitas duas guias, vai ter que falar com o contador. O Thiago depois vem explicando melhor essa parte, para que seja suspenso esses pagamentos, né, para recolher aí um pouco mais para frente, sendo que o ICMS e o ISS vai ter que ser pago esse mês sem qualquer desculpa. Só um estado do Nordeste, se eu não me engano, Alagoas, que deferiu junto o ICMS. Os demais não, São Paulo também não. Para quem não está no Simples Nacional, deram redução de 50% no Sistema S. Diferente da suspensão de pagamento, que foi prorrogada mais para frente, no Sistema S é desconto, 50%. Paga 50% esses 3 meses e segue a vida. Esse Sistema S só para quem está fora do regime do Simples Nacional. Além disso, o que mais temos? Suspensão por 90 dias. Prazo de defesa administrativo. Foi notificado, tomou uma multa de processo administrativo, que está suspenso por 90 dias. Só explicar para os senhores que suspensão não é reinício de contagem de prazo, é só suspenso. Tem 20 dias de prazo para recorrer de uma multa, de uma infração administrativa, já passou 5, quando retomar, continua daí. 6, 7, até o 20º dia que foi dado na sua defesa. CND está suspensa de modo geral, tanto para as que estão vencidas, elas se prorrogam normalmente, tanto para dispensa de licitação, por enquanto CND está fora de uso, por hora. Instauração de processos administrativos, quer de responsabilidade de funcionário, quer de contribuinte, também está suspenso pelo prazo de 90 dias. Funcionário cometeu algum problema ou o contribuinte numa prestação de serviço faltou, esse processo administrativo está suspenso por 90 dias. De igual forma, a instauração para rescisão do parcelamento. Fez um refis, fez um parcelamento, deixou de cumprir, deixou de pagar, 90 dias, por enquanto está suspenso, não vai ter nada administrativo nesse sentido. Só gostaria de chamar a atenção para os senhores que essa suspensão ela é uma portaria da Receita Federal do Brasil, número 543 de 2020. Então, eu, na minha humilde opinião, quando se instaura processo administrativo para cobrar alguma coisa, tem um prazo, a administração pública. De igual forma, esse parcelamento. Se a administração pública comeu bola nesse prazo para cobrar isso, não vem com essa desculpa da suspensão do prazo de 90 dias, que para mim, portaria não faz lei, né? A não ser quando nos interessa. Então, é uma questão que dá para ser arguida
um pouco mais adiante. Tá certo? Outro benefício que nós tivemos, pode passar o próximo slide, a redução da alíquota de importação. Só mudar o slide, por favor. Isso. A redução da alíquota de importação. Ela foi reduzida para produtos médicos hospitalares até dezembro. Diferente das outras medidas que só tinham 3 meses, 90 dias, essa vai até dezembro. Todo e qualquer produto que tiver na lista hospitalar de combate ao Covid-19. Tem uma lista lá no GSEX do Siscomex, né, que é a lista que o pessoal consulta para fazer as importação. Essa alíquota é 0 até dezembro. Já para desoneração do imposto sobre produtos industrializados, faltou um i aí no slide, o prazo de desoneração é só de 90 dias. A alíquota 0 também para imposto de produtos industrializados, mas é só o de combate ao Covid-19. Para importação também, esses mesmos 90 dias. Anunciaram outras medidas, estão prometendo, mas ainda não prorrogaram. Antecipação de recebíveis com a União, não se disse se é a respeito de precatório alimentar, precatório comum para ajudar as empresas ou não, se é a questão de empresas que prestaram serviço para a União ou para as autarquias que vai ser adiantado esses valores. Só anunciaram e não colocaram nenhuma medida. De igual forma, a prorrogação de prazos e obrigações acessórias, né? O pessoal ligado à contabilidade está esperando muito isso. Para nós, o que reflete muito é o imposto de renda. Até o dia 30 de abril, por enquanto, o prazo está mantido. Vamos para o próximo slide. A grande medida que, na minha opinião, veio por último, que chegou aí para ajudar nós, foi o parcelamento especial com a União. A gente pode agora entrar nesse site que está aí no Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e faz lá uma simulação do seu débito, se é que você tem, com a Receita Federal. Esse débito para ME e EPP, ele reduz até em 70% os débitos fiscais e parcela até 120 meses. Esse primeiro item que eu pus aí de entrada de 1% e prorroga até 90 dias o primeiro pagamento é para pessoa física, né? E tem os demais casos aí. Mas entra lá no portal, mesmo para quem já está em débito, já está em atraso, ou já tem um refis que já está fazendo, já tem essa possibilidade aí de reduzir 70%, vai ser calculado o que você deve ou do seu acordo feito, reduz esse valor e aplica para você para um novo parcelamento, ganha mais um fôlego. Vamos por mais um slide aí. Aí eu queria trazer para vocês as discussões que nós temos no mundo jurídico em relação a tudo isso que está acontecendo. Lá atrás, quando eu falei de estado de calamidade, vocês lembram? Foi editado em 2012. Eu até fui pesquisar para ver o que houve, se era Mariana. Mariana não foi, foi em 2015. Esse 2012 teve um grande acúmulo de chuvas aqui no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio. E aí foi editada essa portaria, porque os 3 maiores estados, né? Tem Rio Grande do Sul também, outros, mas querendo ou não, a economia forte está bem aqui e afeta boa parte do Brasil. Esses estados acabaram declarando estado de calamidade pública por conta das chuvas naquela localidade. E foi feita essa portaria para que fosse prorrogado por 3 meses para quem quisesse uso dessa portaria de estado de calamidade. O governo do estado de São Paulo, ele decreta estado de calamidade, vai para a Câmara dos Deputados, eles aprovam. Qual é a vantagem que eles têm com isso? Eles ficam isentos da questão da lei de responsabilidade fiscal. Eles não são obrigados a cumprir as metas de responsabilidade fiscal. Então, eles se oneram quanto a isso. E acabam se onerando até do pagamento das dívidas com a União. Ou seja, o Estado recebe de você e não paga a União. Então, baixaram essa portaria 12 de 2002, para que, já que vocês vão suspender os pagamentos, então vocês também vão prorrogar o recebimento. E criou-se uma celeuma, porque a União não pode decretar a suspensão de tributos do Estado de São Paulo, por exemplo, né, de Minas, do Rio. A União, ela legisla para ela, não vai legislar para o Estado. E isso criou um problema muito grande. E ficou essa questão, pode ou não pode? Né? Da União é certeza, mas nem entra em discussão, pois a própria União já suspendeu. Outra discussão que estamos tendo aí, essa é mais recente, agora em dezembro de 2019, último dezembro, o STF condenou alguns sócios por apropriação de indébito tributário. Essa apropriação ocorreu porque, além de não recolher tributo,
os sócios tinham condições de pagar e, com isso, ficou considerado como dolo em não recolher e devedor contumaz. E aí veio a condenação criminal para os sócios, a empresa na parte da execução fiscal e os sócios na parte criminal. É óbvio que para agora, né, Covid-19, a situação do dolo, ela fica afastada por completo, a intenção de não se recolher. Mas a questão do devedor contumaz criou-se uma verdadeira bagunça, porque São Paulo fez uma legislação que devedor contumaz é aquele que deve pelo prazo de 6 meses. O Paraná tem uma legislação de 8 meses, Alagoas, 2. Então, o que é um devedor contumaz? Sem dúvida, essa discussão também vai ser parada no STF, que por enquanto só teve essa decisão, que já foi um bafafá danado do começo desse ano para cá. E mais recente agora, isso já durante essa pandemia, a 21ª Vara Federal do Distrito Federal, ela concedeu uma liminar para suspender por 3 meses todo e qualquer recolhimento de tributo, baseado nessa portaria 12 de 2012. O problema é que ela obrigou o empresário a manter 5 mil empregos diretos. Então, pôr na balança, manter 5 mil empregos e suspender por 3 meses, eu achei uma medida pouca, mas sem dúvida abre uma brecha enorme para se argumentar muita coisa aí. Último slide na parte de tributo, veio a questão da denúncia espontânea. Ela sempre existiu no nosso Código Tributário, né? Desde a década de 70, né? 66 Código Tributário. Ela autoriza o pagamento de tributos, principal mais juros. O que acontece? Você atrasa o IPTU, atrasa o IPVA, antes de acontecer a notificação da Fazenda, você vai lá, junto ao principal mais juros, vai lá pagar o seu tributo sem multas, sem correção. O problema é que o STJ já criou uma súmula 360, ou seja, a súmula é difícil, é mais complicado brigar, é diferente de uma decisão. Essa súmula ela diz que não serve para tributos por homologação, só para tributos por lançamento fiscal. Os únicos 2 tributos que nós temos hoje de lançamento fiscal é o IPTU e o IPVA. Mas, querendo ou não, dependendo da situação aí, vale a pena. O pagamento tem que ser integral e juntar o principal mais juros antes de ser notificado. Antes de acontecer tudo isso também, eu era muito procurado em relação a essas compras de precatórios. Eram pessoas com dificuldades, falaram, vou parcelar, eu não fiz refis, vou comprar precatórios para quitar meus débitos. Eu sempre orientei muito para ter muito cuidado com isso, né? Essa data que eu pus aí no slide, 13 de setembro de 2000, foi quando entrou uma emenda constitucional que alterou a ordem dos pagamentos dos precatórios. Ela deu uma balançada legal no nosso meio em relação a isso. Então, todo precatório antes do dia 13, ou iniciados, o processo que iniciou antes do dia 31 de dezembro, a gente vê essa regularidade desse período e faz. Tem a cessão de crédito também, que é o que autoriza, através dessa resolução do CNJ, mas sempre, faça o contrato, vê se o credor não é devedor de algum tributo, às vezes ele tem um crédito, mas a partir desse crédito ele já está devendo o fisco, principalmente vê se a origem não é de alguma autarquia, né, se é realmente do estado, do município que você pretende aí quitar o seu tributo. A parte de tributos, desculpa pela correria, mas é essa que encerra a parte de tributos. Aí eu queria falar um pouquinho dos senhores sobre a parte dos contratos, tem um pouco tempo. Mais um slide, por favor. Dos contratos a cumprir, muita gente tem falado do artigo 393, né, para não cumprir o contrato que está estabelecido. Eu também queria trazer o 478 para o pessoal, né? Não tenho ouvido falar muito, que é o fato imprevisível e extraordinário. Ele tem algumas exceções para ser aplicado, eu coloquei aí no slide, vai para o material para vocês. Não consegue ler o slide? Bom, depois, de qualquer forma, o material vai ficar disponibilizado. Mas mais do que isso, em relação ao fornecedor, o que eu sempre falo, questão da boa-fé, negociar, está difícil para todo mundo, está complicado para todo mundo, mas depois de passar essa fase vai ter um acúmulo de serviços e produtos a ser vendidos e, sem dúvida, vai ficar difícil até de se cumprir os contratos estabelecidos.
passando a última tela, a relação de vocês com o consumidor. Na relação do consumidor é o que eu sempre falo. Agora é a hora de você separar aquela nota promissória que está lá guardada, aquele termo de confissão de dívida, boletos bancários, cheques. Leva para protesto quando o cartório estiver reaberto, normalizado aí. Por enquanto o atendimento está restrito, né? Até para fazer agora as certidões de óbitos, estão falando que não precisa mais, suspenderam aí hoje. Mas separa isso, põe para cobrar, põe lá no protesto no cartório, né? Que agora é o momento, de acordo com a atividade aí, é de 1 a 5 anos, mas no caso de cheque até 10 anos, no caso de outros tipos de processos. E vale muito a pena, isso vai trazer um caixa para a sua empresa, um retorno muito bom. Eu trabalho muito com isso em relação às escolas. Também tem, é óbvio, a questão das cobranças via telefone, via carta, né? Essa fazer nesse período eu acho não é muito sensato. Eu prefiro ainda mais o cartório e a questão das cobranças judiciais. Eu acho um retorno muito mais fácil, porque essas cobranças, se ela não seguir esse roteiro, aí não tiver essa ordem, pode ser que um crédito que você tenha pode vir até uma ação de dano moral. Então, preste muita atenção nessa parte que eu coloquei aqui para vocês. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. E por último slide já, né? Último slide, pode passar mais um, por favor. A relação do consumidor, da empresa com o consumidor. Né? Vai se falar muito do artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, que é a vantagem manifestamente excessiva. Entretanto, é uma manifestação manifestamente excessiva, não existe uma coisa específica para trazer para vocês. O que é excessivo? O que é excessivo para um, muitas vezes não é para outro. Então, eu queria destacar para os senhores a nota do PROCON em relação a mensalidades escolares, né? E aí serve para os cursos extras curriculares também. O que o PROCON fala é o seguinte, que mesmo que o serviço não for prestado, mas ele for remarcado ou feito à distância, ele tem que ser cobrado, não pode ser dado desconto nem renegociado. E ele ainda vai mais, só não pode ser cobrado os serviços extras contratuais. O lanche da cantina, material escolar, essa coisa que não foi fornecido durante as aulas. Mas em relação ao PROCON, os senhores não vão ter problema em relação à mensalidade escolar. O reembolso do bilhete, tem muito se falado, MP 925, tem que ser reembolsado os bilhetes, sim, como o pessoal está falando. Só que o pessoal não está contando que isso pode ser parcelado em até 12 vezes. Então, eu oriento para quem trabalha com passagem aérea, agência de viagem, turismo, se vai devolver o bilhete, faz um contratinho por escrito, parcela em 12 vezes, até porque é uma medida provisória. As medidas provisórias, elas têm um prazo de 6 meses, pode ser prorrogado por igual período. Mas se elas não forem renovadas, se elas caírem por terra, os senhores já têm um contrato aí por escrito para se resguardar. Serviços essenciais, eu queria destacar o decreto 10.282/20, que tem muita coisa que é serviços essenciais, muita coisa mesmo. Ele diz que não pode cessar mesmo na inadimplência. Aí, mais uma vez, eu volto a falar para os senhores, foram criados, o CNJ criou o sistema de conciliação judicial. Então, faça as cobranças. Lá nessa conciliação judicial, as mensalidades escolares, de igual forma, você não pode suspender o serviço, né? De repente, lá nessa conciliação, você consegue estancar esse serviço para discutir o valor futuramente. E, por fim, a questão da limitação de compra, que já deu uma esfriada, né? O STJ falou que pode se limitar as compras, contanto que seja um consumo individual ou familiar. O cara não pode levar o estoque de material, não, senhor. Bom, senhores, eu ia falar também sobre recuperação judicial, mas os irmãos entenderam que não é hora, não é o momento. Então, eu queria deixar uma última mensagem, uma foto de um garoto, Miguel Santos. Eu vi que o Flávio está online, eu não sei se é o meu sensei. Aqui da Libra, tive a oportunidade de conhecer o Miguel. Ele é um karateca, como eu. Ele mora em Santos, hoje ele tem 9 anos. E mesmo com toda a dificuldade, ele está aí lutando. Eu sei que meu tempo já estourou até por demais. Sou transplantado, fiz o meu transplante de rim aí o ano passado. Também estou recomeçando a vida, já estou experiente em quarentena. É a minha segunda quarentena, anunciando não, já estou fazendo quarentena. E não tem jeito, gente. É recomeçar, refazer e recriar. Tá certo, pessoal? Meus contatos aí para vocês. Beijo, boa noite. Desculpa o excesso do tempo. Fico à disposição dos irmãos.
Vamos lá. Obrigado, Robson. Bom, Fábio, som legal? Posso começar, né? Beleza. Primeiramente, agradecer a todo mundo aí. Primeira oportunidade, né? A Deus, a oportunidade por estar aqui junto com vocês. E vamos direto para o tema. É óbvio, não preciso nem dizer para vocês que eu não vou conseguir passar em 10 minutos tudo o que está acontecendo, todas as informações que estão acontecendo aí no mundo. Você entra no Google agora, daqui 10 minutos você vai entrar no Google de novo, tá tudo diferente, jornal, site, notícia, tudo muda, tá muito dinâmico a coisa. Trazendo um pouquinho do que o Robson falou, em cima da medida provisória 927, né? A famigerada MP 927, que uma parte foi revogada, boa parte dela ficou à disposição aí para a gente usar. Para quê? Nada para medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade que está aí, né? Então, a gente pode elencar algumas coisas aí. Por exemplo, teletrabalho, que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Ele pode ser alterado pelo empregador a qualquer momento, comunicado por escrito ou meio eletrônico. Isso aí, 48 horas antes. É interessante também que uma coisa que ninguém está levando em conta em relação ao teletrabalho, que é a disposição relativa à responsabilidade pela aquisição, né, e pela manutenção ou fornecimento de equipamento tecnológico. A infraestrutura ser fornecida para o colaborador, né? Isso aí tem que ser feito direitinho, através de um acordo escrito com o funcionário, com o colaborador. Isso aí está descrito direitinho na medida provisória 927. Então, muito cuidado em simplesmente optar pelo teletrabalho. A antecipação de férias individuais e coletivas, que está dividindo opiniões, que para agora, nesse momento, a gente sabe que o caixa é o principal. Então, a gente tem que preservar a empresa, e preservar os empregos, e preservar o nosso patrimônio de olho diretamente no caixa. Quanto está entrando, quanto está saindo, e tomar muito cuidado com isso. E essa medida 927, ela traz aí umas possibilidades de antecipação de férias individuais e coletivas, e está dividindo opiniões, dizendo que essa seria a melhor opção em relação à caixa. Mas depende, porque se você, acho que o Rogério também vai falar um pouquinho disso mais para frente, se você não tem faturamento, como é que você vai pagar a folha do mês seguinte? Enfim, aí está um pouco da parte que foi revogada por essa medida provisória 927 e que a gente está aguardando uma próxima agora. Tem uns falando que o governo vai entrar com pagamento de 2 salários mínimos, tem notícias dizendo que são 3 salários mínimos, enfim, a medida provisória está para sair. Eu acredito que até sexta-feira é muito tempo, por tudo que está acontecendo, da maneira que está acontecendo, mas até sexta-feira a gente já tem uma definição disso e de valor. Pode também, o empregador também pode entrar como um acordo com o empregado, através de aproveitamento e antecipação do feriado. Eu achei bastante interessante, menos os feriados, apenas os feriados não religiosos. Os feriados religiosos, eles podem entrar no acordo desde que por escrito com o empregado. O banco de horas, que a gente já sabe, isso aí já é praticado por bastante gente, bastante empresa aí faz essa compensação para o banco de horas. A novidade é que agora a compensação pode ser até 18 meses. A suspensão de algumas exigências administrativas, né? Como, por exemplo, treinamentos, foram suspensos alguns treinamentos, alguns exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, isso aí foi suspenso e poderá ser feito, aliás, deverá ser feito 90 dias depois do final, do encerramento do estado de calamidade, né? A medida provisória, ela falava também do direcionamento do trabalhador para a qualificação. Essa parte aí foi totalmente revogada. E a gente acredita, foi revogada na 928, a gente acredita que ela vai estar sendo regulamentada nos próximos dias. Uma parte interessante também, que é o fundo de garantia. Não precisamos pagar fundo de garantia? Não. Na verdade, foi o seguinte, em que sentido que o governo está tentando ajudar? Competência a março, vencimento em abril, vencimento em maio, vencimento em julho. Fica prorrogado, respectivamente, da seguinte forma, né? Vencimento vai ser todo dia 7, o vencimento não muda. Ele foi dividido em 6 parcelas. A primeira parcela
dia 7 de julho. Só que tem uma coisa interessante, as empresas têm que fazer essa declaração, declarar as informações do Fundo de Garantia, para que obtenha essa benesse aí até 20 de junho, tá? Uma coisa também que eu quero entrar com vocês, e é muito importante falar nesse momento, é aproveitamento de crédito federal, estadual e municipal. A gente sabe que é uma coisa demorada, é uma coisa difícil de se conseguir, não é fácil. Só que o governo está tentando ajudar de algumas formas, no seguinte sentido, colocar dinheiro na praça. Para quê? Para que esse dinheiro circule, principalmente na pequena e microempresa. Ok, de que forma? Está tentando fazer com que o trabalhador chegue até o recurso do Fundo de Garantia, está tentando fazer com que as empresas não sejam tão prejudicadas em caixa, injetando dinheiro direto na folha de pagamento. Isso tudo está acontecendo, se já não aconteceu, está prestes a acontecer. Com as pessoas que eu estou conversando, empresários, clientes, todos eles estão com uma visão muito positiva nesse sentido. Apesar de ainda muita incerteza, a gente percebe a boa vontade do governo em colocar dinheiro em circulação. Haja vista hoje que eu estava lendo uma notícia a respeito do Fundo de Garantia. Então, existe uma previsão de que o governo vai deixar o trabalhador sacar até R$ 6.011 de contas do Fundo de Garantia que você tem um saldo lá, o trabalhador vai poder usar isso. Ou seja, isso vai ser dinheiro diretamente injetado na economia. Essa é uma notícia ainda um pouco quente, ela não se transformou ainda em fato, mas existe uma fumaça muito grande nesse sentido. E o aproveitamento de crédito federal, estadual e municipal vai ao encontro disso, não é um dinheiro injetado diretamente na economia, mas é uma forma prática da empresa fazer caixa. De que forma? Não precisando dispor do caixa para pagar imposto. Tenho gente qualificada que trabalha comigo que consegue fazer não só os levantamentos de impostos a recuperar, mas também de práticas que a empresa vem incorrendo que ela não precisa pagar aquele imposto. Talvez, de repente, ela está fazendo uma contabilização ou recolhendo o imposto que a lei, ou o NCM, ou o Código Tributário do Estado, enfim, alguma coisa permitiria que a empresa obtivesse aquele crédito naquele momento. É interessante agora o empresário, principalmente o micro, pequeno empresário, estar de olho nas contas de crédito que ele tem com o governo. Esse crédito que está lá parado, que lá é dinheiro, e é dinheiro da empresa. Como é que dá para movimentar aquilo? Será que tem como? Então é interessante estar de olho. Pergunte para o seu contador, quanto que eu tenho de crédito no imposto A, B, C, enfim. Independente de você estar no Simples, procura saber, procura se informar, porque crédito de imposto é dinheiro no caixa. Outra coisa muito importante também que eu quero deixar claro aí para todo mundo, é essa questão de, nesse momento, como o foco é manutenção do caixa, preservação do caixa, devido às incertezas, é muito interessante a gente estar de olho em quê? Nos contratos bancários, não só com os fornecedores. Contrato de banco, qual é a taxa que eu estou pagando? Qual é a tarifa que eu paguei nesse contrato? A natureza desse contrato, qual é? Esse tipo de capital que eu estou pegando do banco, é correto eu dizer que esse capital é barato para eu colocar no que eu estou usando? Estou usando cheque especial para fazer capital de giro. Está errado. É um dinheiro caro e está onerando o caixa da empresa. Então, muita atenção nesse sentido. Fiquem de olho nessas questões. A contabilidade ela pode ser utilizada como uma ferramenta de gestão muito boa, não é só simplesmente enterrar número. Ela pode não só criar índices, gerar índices de performance da empresa, mas ela pode mostrar nesse momento de crise para todo empresário, mesmo pequeno, pode dizer aonde está saindo meu dinheiro, outras despesas, que são essas outras despesas? Crédito de impostos, quais créditos eu tenho? Quanto estou pagando de imposto? Essa alíquota está correta? De fato eu deveria pagar essa alíquota? Então, assim, não é só saber qual tipo de acordo eu vou fazer com o meu empregado, não é só saber qual tipo de coisa que eu vou fazer no meu dia a dia com o meu cliente, mas é também estar de olho nas contas contábeis que já estão mostrando o comportamento da empresa. Então, se você está atento a isso, é muito bom. Se você não está, fica de olho, porque essas contas contábeis, o seu contador, nesse momento, pode ser o seu melhor amigo, junto com o seu advogado, não esqueça dele também. Obrigado.
Fábio. Boa noite, irmãos. Alguém só fez uma questãozinha rapidinha aqui. Eu só vou colocar todo mundo na mesma sala aqui, que tem um probleminha aqui na sala, tá? Estou só voltando os irmãos aqui, que acho que alguém... Pronto, todo mundo me escuta? Vamos liberar aqui o Rogério. Irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar no chat aqui, a gente está acompanhando o chat, a gente acabou pulando os dois irmãos anteriores, a parte de dúvidas por conta do tempo. Mas se algum irmão tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aqui, a gente vai compilar e tentar responder na medida do possível, lembrando sempre, coloca um e-mail para a gente tentar voltar depois, caso precise responder pessoalmente, tá? Agora o nosso irmão Rogério vai continuar aqui. Rogério? Opa! É seu. Pode liberar para mim aí. Tá liberado? Estão me escutando? Beleza. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho aqui de dicas estratégicas de tendências no meio dessa crise. Na verdade, a gente tem que pensar que em todo momento nós podemos ter desafios na nossa vida, né? E a gente tem que analisar a situação como um todo, né? Porque sempre está cercado por incerteza e dificuldade. Mas é sempre nas dificuldades que a gente encontra uma saída, né? A gente pode ganhar fôlego e sempre no momento de crise a gente consegue criar uma união e um pensamento coletivo. E agora a necessidade de inovar e reinventar. A gente pode pegar alguns exemplos recentes aí que ocorreram sobre o quão é importante a gente estar antenado aí na vida, né? Por exemplo, quando teve a criação das fintechs no ano passado, que eram aquelas startups de finanças, o que foi percebido, né? Que os bancos e as instituições financeiras tradicionais, elas não atendiam às necessidades dos consumidores, né? Ela encontrou uma oportunidade perfeita para inovar, né? Por quê? Foi aí que começou a surgir as contas digitais, os cartões sem custos, né? Os créditos online e vários outros produtos, né? Então, a gente tem que chegar sempre, seja qual for o momento, né? O que você faz de melhor que os outros, né? E tem que aplicar essa habilidade ou esse teu talento em novos negócios, né? Ou então até no seu próprio negócio. A gente pode criar isso aí, chamar isso de o seu novo próprio negócio, né? Por exemplo, se você tem uma formação em tecnologia, por que você não se junta num contador, né? Que tal você, sei lá, criar uma empresa contábil totalmente digital, que utilize automações para acelerar essas rotinas, né? A gente tem que ter atenção, não precisa ser agora, pode ser o ano que vem, pode ser até 2022, né? Toda vez que você criar um negócio, significa encontrar caminhos para você atender as demandas inexploradas no mercado. Que você tem que entregar valor, qualidade, atendimento sempre superior à concorrência, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Se você possui um restaurante, né, ou um serviço de alimentação, qual que é a principal tendência hoje, né? É a alimentação saudável e a alimentação gourmet, né? E hoje, no momento de crise, a melhor opção é o serviço delivery. Não há jeito, né? Então, se você tem um restaurante, inova nele, né? Inova ele. Cria alimentos com maior valor agregado, cria uma versão super premium, entra para alimento orgânico, diet, light, usa a versão glúten, sem glúten ou lactose, né? Hoje tem os veganos, tem os vegetarianos, né? E também, uma das tendências hoje para negócio de restaurante, que alguns irmãos devem saber aí, é o pet food, né? Que é alimentação caseira para cães e gatos. Hoje todo mundo tem os bichinhos e tratam eles super bem, né? Então é uma opção também para quem tem um restaurante aí, criar um pet food, né? Atualmente, e mais ou menos uns 2 anos atrás, aí tinham aquelas coisas de clube de assinaturas, né? O que é clube de assinatura, né? A pessoa fazia uma assinatura mensal, tanto de alimentação, bebida, pet, ou serviço mensal. Tinha muita insegurança nesse ramo antes, né? Mas esse modelo,
ele se fortaleceu bastante nos últimos 2 anos e atualmente está bem fortalecido, né? Por quê? Porque ele atinge não somente uma gama de negócios, mas ele atinge uma variedade de público muito grande, né? De todos os segmentos. Agora, vamos dar um exemplo para você. Você trabalha com venda, né? Qual que é uma tendência hoje, uma estratégia para quem trabalha com venda? Tem muitas pessoas que têm a habilidade de elaborar, produzir, fabricar os seus produtos, mas eles não possuem a habilidade de vender esses produtos, né? Então, os vendedores têm uma oportunidade magnífica agora de dar curso, né? Dar aulas de vendas, estratégias de vendas. Você pode colocar numa plataforma, por exemplo, como o Zoom que a gente está usando agora, né? Cobrando um baixo custo para os demais empreendedores, tanto individual ou um nicho específico, ou até uma coisa muito mais abrangente, você divulgar o teu negócio lá. Então, o que a gente pode dizer disso? Qual que é a grande oportunidade hoje? Né? A gente pode chamar que a grande oportunidade hoje é o seu conhecimento. O que você conhece é a tua principal oportunidade. Tem que tentar, de qualquer forma, se motivar a usar esse teu conhecimento, né, para qualquer tipo de negócio que você queira criar. Né? Você tem que se readaptar, fazer uma readaptação sua e uma readaptação do seu próprio negócio. Né? Por exemplo, vamos pensar hoje no e-commerce. Né? Você já tem essa capacitação de e-commerce? Já ouviu falar? Se você tem a capacitação do e-commerce, você também pode capacitar quem não entende. Né? Você pode ser um gerador de conteúdo. Então, por exemplo, se você trabalha com web, né? Você tem agora uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Você pode ajudar várias pessoas a criar seu website, usar as redes sociais com conteúdo e aplicativos. Você pode oferecer curso para ensinar como usar e trabalhar com a internet. Né? Porque muitas pessoas elas não estão habituadas a lidar com tecnologia. Né? E elas vão ter que se desdobrar para fazer isso. Né? Isso é uma tendência. Plataforma digital, Google AdWords, Instagram, Facebook. Hoje não tem jeito. Hoje é a melhor alternativa de fonte de venda e de renda. Né? Você tem que aprender a usar o áudio, o vídeo, a voz. Né? Se você não conhecer esse mecanismo, então esse é o momento crucial para a sua capacitação. É lógico, né, que o corpo a corpo ele vai continuar funcionando, não tem jeito, né? Mas no cenário atual, se você conseguir desenvolver essa tua habilidade nesse momento de crise, com certeza, na saída da crise, você irá se despontar. Lá na frente, está muito próximo, né? Vai ter diversas oportunidades, porque vai ter um cenário mais verde, né? E você vai estar até readaptado no seu próprio negócio, né? Uma das grandes vantagens hoje, grandes dicas que está ocorrendo em todos os segmentos, todos, não são um ou outro, é a economia compartilhada ou a economia colaborativa. Né? O que seria isso? Né? Porque ela não atinge só um negócio, né, de exemplo. Né? Você pode usar no negócio que você atua agora. E ela pode ser ampliada para qualquer serviço que pode ser dividido e explorado temporariamente. Né? Porque ela substitui a necessidade de aquisição, né? Então vamos pensar um pouquinho agora, vamos dar uma pensadinha e mudar um pouquinho você aí. Você tem que se readaptar, hein? Como que você vai fazer isso? Na parte estratégica, você tem que analisar a sua cultura organizacional. O que seria isso? Se você tem a tua cultura organizacional de individualismo, né? Ou seja, você na mão do proprietário, na mão do administrador que manda tudo, você vai ter que mudar o seu pensamento. Né? Você tem que colocar do lado da pessoa e não acima da pessoa. Pode ter vínculo empregatício ou não. Né? Juntos, que é a palavra-chave, vocês podem decidir o que fazer. E aí algumas pessoas pensam que isso é uma desvantagem, mas não é, sabe por quê? É muito pelo contrário. Porque o empreendedor, com uma visão nessa turbulência que a gente tem agora, ele pode encontrar uma solução ideal para atender uma demanda de mercado. Então, qual é a palavra-chave aí, gente? Tem que ter a mente aberta. Abre a mente. Quando você muda essa visão tua para uma economia compartilhada ou colaborativa, né, você está usando uma estratégia que se chama inteligência coletiva. Né? 2 cabeças pensam melhor que uma. Né? Isso não é em benefício de você ou de alguém, é da empresa. Né? E dos clientes também. Eu quero um exemplo, por exemplo. Há um tempo atrás, a Fiat ela abriu um canal de comunicação com todas as pessoas, todos, funcionários, clientes, etc. e tal,
para poder dar sugestão na criação de novos projetos de veículos, né? Então, até o McDonald's, recentemente, o que o McDonald's fez, né? Ele pediu ajuda para todo mundo para criar novos lanches. Ou seja, ele saiu daquela pessoa, McDonald's é mestre, McDonald's manda. Ele pediu, abriu a abertura, abriu a mente para falar, gente, ajuda a gente a montar novos lanches. Quais sugestões que vocês têm? Então, abrindo a mente para uma ideia coletiva, para um novo produto, um novo serviço, também pode ser aberto totalmente para um novo formato de ideia, né? Então, pensa um pouquinho aí no teu negócio agora. Será que teu produto ele pode ser emprestado? Ele pode ser experimentado? Ele pode ser compartilhado? Por exemplo, hoje, a gente tem clientes hoje da empresa lá que estão alugando suas máquinas para outros clientes. Ou seja, eles estão com uma demanda menor. Então, na parte da manhã, eles fazem os produtos deles. Na parte da tarde, eles alugam as máquinas para outros clientes. Para alguém que tem um restaurante industrial aí. Será que você não pode ceder esse espaço aí para uma fabricação de produtos para terceiros? Será que na tua empresa aí você não tem alguma área ociosa? Você já pensou em alocar esse espaço para algum outro empreendedor? Mesmo que não seja na tua área de atuação, não precisa ser da tua área de atuação, né? Será que você tem algum espacinho lá que você pode ceder para alguém lá? Então, o que quer dizer disso? Que a economia compartilhada, também chamada colaborativa, porque ela colabora com tudo, ela funciona se você tem uma ideia de negócio. Inclusive, se falta capital para você lançar essa ideia tua, né? Já pensou num financiamento coletivo? Né? Você pode reunir investidores aí que futuramente eles podem ser recompensados financeiramente ou até eles podem ter um acesso exclusivo aí ou prioritário ao seu produto, né? O que a gente pode tirar de conclusão disso? Que mesmo nesse cenário turbulento, a visão é extremamente positiva, né? A gente tem que ter visão de futuro, né? Às vezes nós temos muitas resistências para certas coisas, mas aí vem a vida e pede para mudarmos. Tem que mudar nosso comportamento. Uma tendência que às vezes a gente muito nega, não quer ver, ou não quer nem lidar com ela, mas ela existe. E a gente está sendo empurrado para uma nova era tecnológica e devemos seguir da melhor maneira possível. O importante, como estratégia, é que em qualquer negócio, a gente não deve criar motivo para pânico. Tem que ter calma. Tem que persistir, seguir em frente, tem que se adaptar. Quem nunca errou aqui? Quem nunca chorou por medo ou angústia? Quem nunca falhou? Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto? Enfiar a cabeça no buraco? Quem nunca teve uma desilusão? Quem nunca perdeu uma noite pensando no dia seguinte? Mas a gente nunca sobe no topo se a gente não enfrentar obstáculos e se a gente tem saído do chão. Eu acho que o maior vírus agora que a gente tem que combater é o vírus do pânico. Né? Ele quer dominar a gente, quer nos enfraquecer, quer fazer que a gente duvide, sabe de quem? Que duvide de nós mesmos. Né? A gente tem que sair de nossas ações que estavam antes do piloto automático. Sai do piloto automático. Quem fracassa é aquela pessoa que não tenta, aquela que nunca tem uma boa história para contar. E quando a gente começa a encarar esse momento de desconforto de uma outra forma, a gente entende que não é o fim da linha, não. É esse novo caminho de uma nova vida e de uma nova história. Então, irmãos, adaptem-se, mente aberta, a visão de futuro está chegando. Vamos juntos. Agora, acho que complementando essa história aqui um pouquinho, vamos colocar o nosso irmão aí, Ricardo Tassinato, para falar um pouquinho de um assunto complementar que é a resiliência. Certo, irmão? Nossa. Fábio, pode ir? Ok. Boa tarde a todos. Boa noite, desculpa. Boa noite a todo mundo. Muito bom ver sempre 6 irmãos chegaram a ser conectados, alguns caíram, enfim. Muito obrigado pelo convite, Alex, Reinaldo, Tiago, Fábio, Dario, Robson. Obrigado demais pelo convite de fazer parte dessa estreia aí, essa iniciativa maravilhosa. Foi muito bom. Alguns irmãos já assistiram uma palestra que eu falo sobre este assunto. E o Dario também, o Tiago escreveu. Fala, Dario! E o Dario. Algumas pessoas já assistiram essa minha palestra sobre resiliência,
mas eu diria que é hora de você ficar e assistir de novo se você não assistiu. Porque, para mim, esse assunto está mais do que atual. E na vida minha particular, eu quero ser testemunha de que eu estou revisitando este tema e cada um dos 7 fatores. Que mundo é esse, né? Então, o Dario fez aí uma introdução, que mundo é esse, dando um monte de dicas, de oportunidade. O Thiago foi bem prático, junto com o Robson, bem prático também. Darino, o pessoal está gritando aqui para mim, por uma mensagem. Quanto fã Darino tem. E o que eu quero trazer, que mundo é esse, né? É um mundo sem fronteiras. Pode mudar o slide, Fábio. É um mundo sem fronteiras, um mundo onde existe uma pandemia, né? Não tem mais borda, não tem mais limite, é um mundo líquido, que é o mundo como alguns filósofos já discutiram, né? Dentro da modernidade líquida. Então, não tem mais dentro, não tem fora, está todo mundo interligado, e esse momento, falando de uma das competências mais importantes, que é a resiliência estratégica. Eu vim da área da psicologia, do marketing, debrucei sobre esse tema. A resiliência, todo mundo sabe, né? Que foi criado em 1807, foi descobrido por esse cientista, que está aí o nome dele, o Thomas, e é a capacidade de você envergar, né? De você ter uma resistência até um determinado momento e retomar, assim com algumas ranhuras, né? Depois do que passou, mas ainda é dentro do possível. O mais interessante da resiliência é que ela só foi estudada pela psicologia em 1980 e pouco. A psicologia, isso foi descoberto em 1807 em materiais, mas só em 1980 é que a psicologia começa a estudar, porque pessoas que participaram de catástrofes no Oriente Médio, pessoas da África que não sucumbiram e não morreram e não se exterminaram, e pessoas que vivem na miséria total, o que elas têm de características para que elas vençam esse momento sério. Espera só um pouco, Fábio, deixa aí, tá? Não, pode passar, Fábio, deixa lá, mas ok, eu te aviso. O que a gente entendeu, que a psicologia foi estudar isso, e o Chaté, que é um estudioso, se debruçou sobre essas características desses países do Oriente Médio, da África e do mundo todo, onde tem catástrofes naturais ou de guerras, e percebeu e descobriu 7 características, entendendo que todas as culturas, em todos os tempos, as pessoas têm capacidade de resiliência. Todo ser humano tem. Pode continuar, Fábio. Só que tem pessoas que lidam melhores com essa diversidade, tem pessoas que têm um pouco mais de um fator ou outro que está desequilibrado e vão lidar de forma não tão boa. E a gente vai estudar esses 7 fatores agora. Mais importante que a gente analise fator a fator, que eu vou explicar rapidamente. De antemão, peço desculpas, mas eu tenho 10 minutos para falar desses fatores e eu uso pelo menos 4 horas e meu recorde de redução foram 30 para falar desse tema, e eu vou falar em 10. Então, depois eu posso disponibilizar alguns testes de resiliência para os irmãos fazerem e entender como está a sua resiliência. A minha eu refiz, realmente eu tenho que mexer bastante fatores e melhorar bastante, né? Mesmo dando aula desse assunto. Mas pelo menos eu sei onde mexer, né? O duro é quando você está no túnel, está tudo escuro e você não vê luz no final, né? Na minha vida, no meu segmento, também estou vivendo o que vocês estão vivendo, mas eu sei onde eu tenho que mexer nos meus 7 fatores e estou mexendo. Então, a primeira é a regulação das emoções, pode ir, Fábio. A segunda é controle de impulsos. Terceira, otimismo. Quarta, análise causa-efeito. 5, empatia. 6, autoeficácia. Eu vou falar dessas 6, na verdade tem mais uma, 7, exposição. Eu vou falar dessas 7 fatores de resiliência que o Hivest e o Chaté descobriram, analisando também, não só dentro das catástrofes, das guerras, enfim, tudo que a gente está vivendo, das pandemias, eles também identificaram isso dentro dos altos executivos do mundo corporativo.
que também é um outro tipo de doença que a gente entende que precisa de muita resiliência para ser auto-executivo, que é o público onde eu trabalho fortemente. Vamos lá. Primeiro, a regulação das emoções. O que significa isso? É a tua capacidade de entender que você sente medo, sim, que você sente vontade de chorar, como diz o Dário, que você sente alegria, que você sente frustração, que você sente ansiedade, que você sente, mas você sabe dar nome a essas emoções. É muito importante você saber o que você está sentindo e dar nome. Então, é saber que estou com medo sim, de enfrentar essa pandemia, estou com ansiedade de enfrentá-la, porém, eu não me deixo inundar, né? Imagina um copo cheio assim, não se deixe inundar. Então, você sabe o que você está sentindo, né? E se organiza para não entrar em colapso. E algumas vezes você tem que se distanciar daquele fato, parar um pouquinho de escutar Globo News, CNN e todas esses canais. Tem hora que você tem que dar um del e falar, para com isso, porque essa overdose de informações é midiático demais e eu preciso montar a minha estratégia dentro da minha reinvenção e controlar a minha emoção. Então, tem hora que você tem que se distanciar assim, do objeto, é a tua capacidade de lidar com essa mudança, é a hora de você usar a tua inteligência emocional, né, que dá um capítulo no próximo encontro, se a gente vier a ter, eu falo sobre inteligência emocional, mas é a hora de você estar consciente e a elaborar o que está acontecendo no mundo. Ou seja, estou com medo, estou com pânico, estou com raiva, mudou tudo, não é mais do jeito que eu queria, eu sei dar nome com isso, eu sei que eu estou vivendo essa emoção. O segundo fator, e as pessoas que vivem nessas guerras, primeiras coisas que eles trabalham é isso, regular a emoção. Tá bom, tá o caos, já entendi que tá o caos, só que eu preciso controlar. Aí vai a prima da anterior, regulação de emoções, é o controle de impulso. É o momento em que eu sinto medo, eu sinto a raiva, só que agora eu ponho para fora. Controle de impulso é a capacidade que você tem de controlar aquela vontade que você tem. Tem vezes que você tem vontade de sair correndo, de largar tudo, de começar a chorar. Se for choro, chorem. De verdade. Se for para chorar, chorem, porque é ótimo o choro, né? Você está a fim de ficar quieto, fica quieto um pouco, mas o controle de impulso significa a análise crítica da situação para você elaborar e saber conter os níveis de pressão sofrida. Então, eu vou controlar. Se eu tiver muito controle de impulso, se tiver um controle de impulso muito grande, provavelmente eu vou virar uma bomba relógio. Se eu tiver pouco controle de impulso, eu vou ficar liberando as minhas emoções o tempo todo e também não vou dar vazão a nenhuma criatividade, a nenhuma inovação. O controle de impulso é saber, estou diante do problema, não está do jeito que eu gostaria, realmente está difícil, mas eu preciso controlar meu impulso, lidar com as frustrações. Mudou, acabou, vou adiar a recompensa, aquilo que eu ia comprar, aquilo que eu investi, aquilo que eu tinha planejado não vai mais acontecer. Eu preciso controlar meu impulso. Não adianta eu sair gastando todo o dinheiro que eu queria gastar, se agora eu não terei receita. Então eu tenho que planejar toda essa minha questão. Isso é isso que as pessoas fazem na guerra, é isso que as pessoas fazem nas suas catástrofes, nas maremotos, e enfim, nos tsunamis que acontecem. Isso é fruto de ciência e de pesquisa. Primeiro, controle emoção. Segundo, controle impulso. Terceiro, vamos lá, Fabião. Otimismo. Eu tenho que ter fé no futuro. Não é ser um bobo, um tonto, um cara que olha para o futuro e diz, hahaha, está tudo acontecendo. Não. Otimismo é fé no futuro. Otimismo é olhar e falar assim, vai ser melhor daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu já vivi outras vezes e tem fé no futuro. Eu tenho que ser realista. O que é o realista? Saber que a vida vai trazer esse tipo de adversidade. A gente não sabia que ia ser uma coisa tão grande, mas a gente já via que estava acontecendo lá na China, e a gente vai ter que esperança no futuro e crer nas boas intenções das pessoas, né? Aí eu vou ter que discordar eu entendo as ações do governo, mas eu tenho que ser fé no futuro, que eu tenho que bancar, que vai ser melhor, mas que eu vou me estabelecer. Ficar esperando as questões do governo, ficar esperando as ações do governo, a gente sabe que tem muita demagogia e pouca ação efetiva, até chegar no gerente do banco, até chegar na mesa de quem precisa do alimento, do você empresário. Mas a gente tem que, então, já que eu tenho que regular as emoções, controlar os meus impulsos, olhar e falar, vai ser melhor, e aí a gente vai para outra. Acreditar na nossa autoeficácia, porque o otimismo tem tudo a ver com a autoeficácia. Então, eu vou ter que fazer como o Dário falou, que
eu vou ter que me aprender, sim, a fazer reuniões do jeito que a gente está fazendo. A gente vai, no meu caso, que eu trabalho há 20 anos com eventos corporativos presenciais, é ir de cabeça para o EAD, para o ensino à distância, que é algo que eu já estou mergulhando de cabeça, é reinventar as maneiras de interagir com o mundo, as relações não serão mais as mesmas, e análise de causa e efeito. Mudou mesmo. Quais são as novas competências que eu preciso ter para essa realidade? Isso não é discurso de autoajuda, isso é pesquisa, análise de causa e efeito. Ok, não vou ter mais o faturamento que eu tinha nos próximos 6 meses, 1 ano. Provavelmente eu vou causa e efeito, eu vou ter que olhar para todas as minhas contas de maneira realista. Com fé no futuro, que lá na frente eu vou usar na minha capacidade. Quando a gente fala de autoeficácia eu adquiro aonde? É fazendo treinamentos, é fazendo cursos, é fazendo investimento. Eu acho muito engraçado quando eu escuto algumas pessoas dizerem: tá no momento de crise, eu vou tirar e vou vender todos os cursos, as pessoas não vão mais fazer curso. Gente, é aí que mais você precisa trabalhar a sua autoeficácia. Você precisa trabalhar o teu desenvolvimento pessoal, procurar os teus terapeutas, teus coaches, teus mentors. É a hora que você precisa se reestruturar, causa e efeito. Se eu estiver bem, eu acredito em mim, eu vou conseguir realizar as coisas. Vou lidar melhor com os fenômenos e com a diversidade, porque não tem cartilha. Análise de causa e efeito é isso. Por favor, próximo. Empatia. Essa é uma palavra que se fala há 20 anos do treinamento, essa palavra deve ter uns 40 anos de idade, é a palavra mais velha que eu vejo, junto com solidariedade. Mas eu acho que estou vendo muito pouco tempo isso acontecendo. Fato, a empatia e a solidariedade, que diz o Harvey e o Chatê. Vou me concentrar no tema. Empatia é a capacidade de inferir estados emocionais de outras pessoas. É a habilidade que você tem de codificar os sinais humanos dos outros. Ou seja, é a minha capacidade, literalmente, de eu me colocar no lugar do outro e entender a dor que ele está passando e aí ser solidário. Né? Então, é a hora da gente ser solidário em todas as nossas relações comerciais. Então, se você tem uma pessoa que você tem uma sala alugada, você está passando por uma dificuldade, imagina o cara que está alugando a tua sala. Será que não é hora de você ser solidário com ele? Será que não é hora da gente ser solidário e não fechar e encerrar todos os contratos 100% e se colocar no lugar dessas outras pessoas? Cadê a empatia? Né? A gente fala muito de solidariedade, mas não é ficar ajudando a instituição A, B, C. Isso a gente faz, isso a gente precisa fazer. Mas essa solidariedade o povo já tem. A gente já desenvolve trabalhos incríveis. Não é dessa solidariedade que eu estou falando. Eu estou falando de uma solidariedade que é uma solidariedade empresarial, aonde a gente está sendo solidário com os nossos fornecedores e nossos clientes e com as pessoas que dependem da ajuda. Cadê a capacidade empática? Então, uma das fatores da resiliência é a empatia, é a tua capacidade de decodificar. Eu fiz isso com o meu inquilino. Liguei para ele e disse: olha aqui, eu sei que você trabalha, você tem as minhas salas, as salas que eu tenho alugado, eu reduzi o aluguel de 50% de iniciativa para todo mundo, todas as pessoas que eu tenho em sala alugada. Por quê? Porque eu não esperei ele me pedir, é empatia. Né? Então, tem fatores de resiliência que realmente eu estou lidando bem, mas tem fatores que eu ainda estou patinando. A empatia eu estou conseguindo lidar bem. Vamos para frente, Fábio. Autoeficácia. Autoeficácia tem tudo a ver com a questão da autoestima. Onde eu consigo autoestima? O me querer bem é quando eu vou para a sala de aula, quando eu entro em treinamento, quando eu desenvolvo, quando eu participo de um fórum como esse que foi organizado, que está de parabéns a todos os organizadores e a todos os 106 pessoas que entraram, agora a gente está com 97, parabéns. Isso daqui é de verdade trabalhar a autoeficácia. Por quê? Porque você está aprendendo informações sobre tributário, jurídica, psicólogo. Você vai ter vários trabalhos aqui dentro, estratégia. Para quê? Para você se desenvolver e se fortalecer. É isso. Isso é autoeficácia. Né? É senso de saber que você tem condições de ser melhor. E exposição. Não ter medo. Poxa, quem sabia que ia ser, vou dar um exemplo real, quem sabia como seria essa reunião? Nenhum dos 6 participantes, nenhum dos organizadores sabia. Vamos fazer, vamos arriscar. É sem o medo de se expor. É o EAD? Então a gente vai fazer treinamento EAD. Então talvez você vai ter que montar um e-commerce. É lógico que você não vai ser um Magalu, que inclusive é meu cliente, o Magazine Luiza. É lógico que você não vai ser do tamanho do Magalu. É lógico que você não vai fazer igual o Via Varejo. Mas o que você vai conseguir é, de uma certa forma, montar dentro do teu modelo o teu delivery, a tua forma de reinventar. Então, se exponham, vão, né? Se expõem, mas não para a rua, pelo amor de Deus. Né? Se exponham dentro das mídias, é isso que eu quero dizer. Bom, vamos lá.
E eu quero, antes de encerrar e passar já a palavra para o próximo, dizer o seguinte para todos vocês. O importante nessa hora é ter algum, dentro dos fatores de resiliência, que você tem os 7 fatores de resiliência bem equilibrados. E se alguém quiser esse teste, me passa no WhatsApp, que eu mando o teste para vocês pelo WhatsApp, para vocês saberem como é que estão os fatores de resiliência de vocês. E se vocês quiserem conversar comigo depois, eu me coloco à disposição sobre o seu teste. E digo mais, isso que a gente tem, que são os irmãos, que é poder compartilhar as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sonhos, isso é fundamental num processo que a gente está vivendo de resiliência, que é assim que as pessoas sobrevivem às guerras, às catástrofes, segundo o Harvest e o Chappé. Muito obrigado a todos. Olá, muito boa noite para todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade aos organizadores e parabenizá-los por essa iniciativa que, de fato, vem ao encontro de uma necessidade emergente, não é, que nós estamos enfrentando nesse momento. E quero parabenizar também a todos os palestrantes até o momento. Adorei a parte da resiliência, né? E que, de fato, é onde todos nós queremos chegar. Muito bem, então. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e a condição para a superação e o sucesso. Bom, então a gente sabe, né, de antemão, que sem saúde mental, todos os nossos conhecimentos, estratégias, muitas vezes não vão funcionar ou vão funcionar de uma maneira precária em função dessa falta de equilíbrio emocional, às vezes de concentração, às vezes de condição mesmo de energia física até, né? Os processos mentais, às vezes, eles prejudicam a condição física do indivíduo e ele não tem nem energia para atuar e modificar o que ele está enfrentando. Vou falar um pouquinho desse primeiro item, né, que é o impacto, então, do cenário atual nos pensamentos e nas nossas emoções. O que acontece? Todos nós estamos impactados, né? Uns mais, outros menos, em função do que acontece em termos de mudança na nossa vida. E essa foi uma mudança bastante radical, bastante importante. Nós podemos olhar isso, obviamente, de uma maneira positiva ou negativa. Eu vou trabalhar aqui com os dois lados, né? Com a dualidade, né, da nossa mente, que às vezes vai para a escuridão e às vezes vai para a luz, ou que muitas vezes tem a sua graduação aí. Todos nós temos a nossa graduação. O que está acontecendo? Isso eu sei por conta dos meus pacientes de psicoterapia online, por conta de conhecidos, amigos, que vêm relatando essa experiência no momento, né? O que nós temos observado é que a situação atual impacta em 2 grandes sentimentos primários que nós possuímos. Um é a tristeza e outro é o medo, né? A tristeza está correlacionada ao luto, e o luto está relacionado a perdas. Então, as pessoas tiveram perda de status, limitação de movimentos, limitação de espaço, de atuação, não é? As pessoas, às vezes, estão perdendo, né, dinheiro mesmo, efetivamente. Eu tenho um cliente que perdeu 2,5 bilhões na Bolsa de Valores, só para os senhores terem ideia. E outras perdas também, perdas de pessoas, já tenho pessoas que já tiveram óbitos, né? Parentes em óbito. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que as pessoas estão tentando se reinventar, tentando sobreviver, e isso causa, obviamente, estresse, muita tensão, muito desgaste emocional. Com relação às perdas, as pessoas já tiveram, então ela está relacionada ao passado, às vezes até um passado imediato. E o outro sentimento que nós somos impactados também é com relação ao medo. O medo tem ligação com o futuro, com as previsões, tem ligação com o nosso pensamento, o que pode acontecer, o que não vai acontecer. E aí, logicamente, quem é mais resiliente vai manter o seu pensamento focado no otimismo, focado na empatia, focado em ações de superação, sem dúvida nenhuma, porque isso é justamente uma graduação. Grande parte dos nossos medos estão relacionados, o primeiro é o medo da morte, né?
Então, veja que essa crise, nós fomos afetados em 3 áreas, em 3 grandes áreas, né? Na área da saúde, na área financeira, econômica, né? Nos bens e nas relações. As pessoas também começam a entrar dentro de casa, dentro dos seus próprios lares, numa condição que elas não estavam acostumadas, não estavam habituadas. Você imagina aquelas pessoas que saem cedinho de casa e voltam no final da noite, não é? Como a grande maioria dos trabalhadores. Então, a convivência ela é menor, podia ser até de qualidade. Mas hoje nós somos também obrigados, não é, a conviver num tempo maior com as pessoas dentro de casa. Então, nós estamos mais expostos a conflitos, a situações até do passado que não se resolveram, não é? E estamos tendo uma oportunidade de olhar para isso e transmutar essas relações, isso é positivo. Porém, no primeiro momento, há um impacto, não é? O outro medo é o medo da perda da identidade, da perda do status. Então, nós estamos passando por isso. O indivíduo que se vê, que se olha como um empresário, e a empresa dele está ameaçada, né? Alguém que se olha no emprego, naquele cargo, naquela posição, e de repente ele é demitido, não é? Alguém que está acostumado a desenvolver uma relação, um tipo de trabalho, e perde esta relação, perde o apoio, perde a convivência com uma determinada pessoa. Não é? Isso afeta muitas vezes a própria identidade do indivíduo que está relacionado a todas essas coisas exteriores. E o terceiro medo que as pessoas passam é o medo da perda do controle, né? Quando elas se sentem sem controle de uma situação. Então, diante de um cenário de imprevisibilidade, então, já arrumei as gavetas, já arrumei a casa, já fiz aquilo outro, o que eu vou fazer agora? Entende? O que eu controlo efetivamente na minha vida? Então, essa situação nos coloca diretamente em confronto com as nossas crenças de controle, que às vezes até a gente possuía, achava que tinha. Não é? Então, com relação a esses medos, nós precisamos trabalhar efetivamente para superá-los. E depende da condição que cada um esteja. Veja, nós estamos entrando numa terceira semana, né, de isolamento social. Então, a tendência é que, com o tempo, não é, a condição emocional, a condição mental, ela possa ser mais diretamente atingida. Os sintomas podem se acirrar em relação ao tempo, à continuidade de tempo, a não ser que, de uma maneira resiliente, realmente, a pessoa consiga superar essa situação e coisas novas comecem a surgir e ocupar o lugar daquelas ausências, daquelas faltas, daquelas perdas que a pessoa teve, correto? Agora, uma outra coisa importante é com relação aos nossos perfis. Eu gosto sempre muito de falar de perfis comportamentais, não é? A gente tem um perfil, por exemplo, de um executor, que é focado em ação, que é rápido para realizar as coisas. Esse tem o lado positivo e o negativo diante dessa situação, né? O negativo é que muitas vezes ele está subindo pelas paredes. Onde é que eu vou? Eu não posso mais sair, eu tenho que ficar aqui, o que eu vou fazer? Não é? E ele é rápido, ele é ligeiro e gosta de fazer muitas coisas. O grande aprendizado dele é conseguir efetivamente entrar em contato consigo mesmo. É uma grande oportunidade para que ele possa refletir sobre si mesmo e aumentar o seu nível de interação com as pessoas. Talvez, né, desenvolvendo mais a empatia, a solidariedade, colocando toda a sua energia a serviço dos outros e a serviço de si mesmo. O segundo perfil que a gente tem é o perfil do analista, né? O analista é crítico, é criativo e muitas vezes, num primeiro momento, ele entra num padrão de reclamação, né? De criticar quem foi a culpa desse vírus, né? Isso está destruindo a gente por causa disso. Então, ele vai lançar mão de teorias explicativas e também para descarregar essa frustração dele diante dos acontecimentos, né? A tendência dele, como oportunidade, é poder se acalmar, escutar mais os outros, perceber que ele não tem razão sobre tudo, né? Que a verdade dele não é absoluta e que muitas das concepções dele, né, anteriores podem não estar funcionando mais agora, não é?
Então, ele vai testar, ele vai ter a oportunidade de flexibilizar, desenvolver a flexibilidade e a interação também com os demais, além da paciência, da tolerância, não é? O terceiro perfil que a gente tem muito dentro das empresas, né, e na sociedade como um todo, é o perfil do comunicador, não é? Do aglutinador. Esse, então, é absurdamente ligado em pessoas, né? Então, vamos dizer assim, do perfil maior, esse é o que mais vai chorar, né? Daquele que chora, é o que mais vai chorar, pelo menos num primeiro momento. Ele vai chorar por si, vai chorar pelos outros, ele é altamente empático, porém ele precisa também guardar uma certa distância para que ele não se prejudique. Então, ele precisa aprender a exercer um nível de interação com o outro e com os problemas, guardando uma certa distância, não é? Mas ele vai efetivamente trabalhar muito mais do que todos os perfis em função de ajudar as pessoas, não é? Muito bem. E nós temos também, finalmente, o perfil do organizador, né? Que é o cara que mais controla a situação. Então, dentro da empresa, vocês sabem, geralmente o administrador financeiro é esse cara, tem esse perfil. Nem precisamos falar aqui das brigas homéricas que muitas vezes acontecem entre o comercial e o administrativo financeiro. Vocês sabem muito bem, né? Por conta desses perfis. Um é extremamente ativo, a gente brinca até que é o cachorro louco, né? O comercial precisa sair, precisa, que nem um leão, né? Vender. E o administrativo financeiro, que é mais o controlador, planejador, não é? Ele precisa sentir-se mais no controle. Então, esse também tem um aspecto negativo, que ele acaba sofrendo muito pela falta desse controle, não é? E ele começa exaustivamente a tentar planejar a todo custo, com as condições que lhe são acessíveis, um novo cenário, né, para poder criar condições de ação. Então, é muito importante esse perfil e ele tem os pontos negativos e os pontos positivos, de fato, nessa situação. Muito bem, agora uma outra coisa é justamente a estrutura de personalidade dos indivíduos. Nós falamos um pouco de perfil comportamental. Dependendo da estrutura, tem pessoas que vão sofrer muito mais, né? E é este caso que eu trago mais agora, que é uma condição muito mais de focalização no trabalho da psicoterapia. Então, tem pessoas que já estão com sintomas mais de depressão, com sintomas até de pânico, e essas pessoas precisam ser ajudadas. O segundo ponto, são os níveis de atenção, que é onde eu propus, né, eu desenvolvi uma cartilha de saúde mental, inclusive posso compartilhar aqui, ou com os irmãos que queiram entrar em contato, também pelo WhatsApp, eu passo pelo WhatsApp. E nessa cartilha eu falo dos 3 níveis de prevenção, primária, secundária e terciária. No primeiro nível de prevenção, nós temos todo o trabalho, todas as atividades, todas as ações para evitar a manifestação de sintomas de doenças mentais, né? Sobretudo a depressão, que está sendo mais comum, o pânico e o estresse, tá? E nós temos o segundo nível, né? O nível de prevenção, em segunda atenção, que é já você poder ter condições de diagnosticar. Muitas vezes é difícil você conseguir olhar para si próprio e conseguir essa condição de se observar. Então, aí a gente pede para as pessoas, nessa cartilha também tem um descritivo sobre sintomas. E o terceiro nível já é o nível mais de intervenção psicológica, né? Psicoterápica. É nesse nível que a gente busca e percebe, antes de tudo, que houve um rompimento da resiliência do indivíduo, que ele precisa de ajuda externa. Sem essa ajuda externa, ele realmente não vai conseguir desenvolver recursos, não é, internos, uma condição de enfrentamento da sua situação. Nesse momento, muitas vezes, técnicas, né, como mudança de pensamento, nem sempre funcionam, ou só relaxamento. A pessoa precisa se sentir acolhida, é um processo, escutada, né, na essência, e ela precisa ser apoiada nessa situação. E muitas vezes a gente tem que conversar até com a família para conseguir desenvolver um apoio nesse sentido também. Bem, eu quero encerrar falando do terceiro ponto aqui, o terceiro aspecto, que é um novo caminho, não é? E compartilhar um pouco da minha visão sobre o que está acontecendo. Né? É necessário que a gente conecte com o nosso propósito interior, né? Com a nossa missão de vida.
essa ninguém tira de nós. Pode ser dentro de casa, pode ser fora de casa, isso está dentro de nós. Isso é um nível mais profundo de entendimento, quando, obviamente, a gente tem uma condição boa mental, não é? E emocional, de conectar com o nosso propósito. A nossa força está na nossa identidade mais profunda, não é? Porque hoje nós podemos ser um comerciante. Amanhã eu posso estar exercendo um outro tipo de trabalho. Isso são funções ocupacionais. Mas o propósito interior, né, que tem relação com o nosso legado, com a nossa missão de vida, diante das nossas famílias, diante da sociedade, diante das nossas empresas, essa não muda. Essa é algo que a gente traz primordialmente. Quando a gente se conecta a isso, nós trazemos um poder superior de fato, não é? E a partir disso nós reorganizamos os nossos objetivos de vida, né? Tudo aquilo que eu considerava talvez como perda, agora eu considero como lucro, né? Existe até uma palavra bíblica, né? Um pensamento bíblico em relação a isso. Tudo aquilo que eu considerava como ganho, hoje eu considero como, né, como uma condição muito melhor, muito mais especial para eu tocar a minha vida. E desenvolvendo os meus recursos em função do meu propósito, não apenas da minha sobrevivência, não apenas de enxugar gelo, né? Não apenas de contemporizar uma situação, mas de servir realmente o meu propósito. Senhores, nós estamos diante de uma mudança realmente de paradigma na sociedade, né? Escutamos ontem na TV Cultura, né, um biólogo que nos falou a respeito dessa condição que nós estamos vivenciando e que as populações não vão ser as mesmas depois disso que nós estamos passando. Então, tudo está sendo mexido, tudo está sendo revirado. A economia, a política, né, as emoções. Não há instituição que não esteja necessitando ser reformulada. Desde as instituições religiosas, filosóficas, não é? Sem perder o seu princípio, mas a sua forma, o seu formato está sendo realmente exigida essa reformulação. E eu acredito que nós só vamos ter ganhos com o que está acontecendo, né? Mas precisamos até lá sobreviver. Então eu quero deixar essa mensagem que nós vamos passar por isso e passando juntos, de fato, nós vamos mais longe. Muito obrigado e eu deixo os meus contatos aí para quem tiver alguma necessidade. Fico à disposição. Bem, meus irmãos, eu com esse encargo de quase que encerrar, na realidade, antes de encerrar, eu vou passar a palavra para o Alex, que o Alex deve encerrar também com muito mérito, porque ele também é um idealizador desse encontro. Primeiro, eu agradeço demais a atenção de todos, a participação de todos. O intuito foi realmente colaborar. Eu estou até meio... eu não sou muito da programação de ficar... O que eu vou falar? Eu fiquei o dia inteiro pensando e não resolvi nada. Mas deixei para o final e eu sabia que o grande arquiteto ele ia me dar uma luz para que eu falasse. Aliás, antes de começar a falar, Reinaldo Gomes, sou chorão. Eu estou olhando aqui, eu gostaria de olhar cada foto dessa e na qualidade de quase orador, eu queria falar o nome de todo mundo, mas não vai dar não, são 94 aí partindo para 100. Mas eu estou olhando cada um daqui e está demais a saudade e o prazer em ver vocês. Eu queria dizer para vocês, eu não sei se o que eu vou falar vai ser um resumo do que foi dito, porque a qualidade do que foi apresentado hoje foi impressionante para mim, serviu demais pelo momento que todos nós estamos passando. Mas eu queria ver o lado positivo de tudo isso através de algumas passagens que eu tive na minha vida. A maioria me conhece, alguns que não me conhecem. Em 2009, o meu filho foi acometido de uma leucemia. E depois de 8 meses de muita luta, o Guto partiu, né? Ele me deixou um legado. Esse legado é sobre a doação de medula óssea, sangue e plaquetas. E eu resolvi seguir esse legado dele para que eu pudesse fazer alguma coisa, nem sei se é pelos outros, mas era por mim, porque eu precisava disso. Isso era muito importante na minha vida e eu tinha um sentimento que não era muito bom, mas é real,
que eu não queria que meu filho fosse esquecido. E com o passar do tempo foi acontecendo, e hoje nós estamos com o Instituto, estamos parados, toda a programação que eu tinha para o Instituto, que era eventos para arrecadar fundos e começar o trabalho, todos foram cancelados ou adiados. Eu tenho um buffet infantil, não tenho nem orçamento, mas eu estou bem, eu estou muito bem. E uma das coisas que aconteceu comigo, que foi muito marcante na minha vida, demais até, quando foi em agosto de 2009, quando o Guto partiu, naquele momento, no Campo Santo, que é uma linguagem que meu pai sempre usava, quem é do interior sabe disso, no Campo Santo, diante de muitas pessoas, eu estava, eu não sei se sereno seria a palavra certa, mas eu estava ali. E eu ouvia as pessoas que estavam lá comigo, irmãos, familiares, amigos, e eles diziam sempre para mim, eu ouvia atrás, olha, toma conta do Naldo, o Naldo vai cair, o Naldo está muito forte. E eu pensava comigo mesmo, não, eu não vou cair. Eu não vou cair, porque eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho minha filha, minha pequena Laurinha, eu tenho a Su, a esposa, a cunhada de vocês, e eu não vou cair. E isso eu pensava comigo mesmo, eu não vou cair. Eles estão de coração aberto, eles estão imaginando e querendo me acolher, mas eu não vou cair, eu não vou. Por quê? Porque eu sou forte? Não, não é por ser forte. É porque a responsabilidade era maior do que qualquer outra coisa. E cada vez que eu olhava para o Guto naquela situação, eu falava para ele, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou continuar. E eu vou levantar a cabeça. E eu vou cuidar da sua mãe, eu vou cuidar da sua filha, eu vou cuidar da sua irmã, eu vou cuidar da sua avó, do seu avô, e nós ainda vamos fazer muita coisa juntos ainda. E aí eu encontrei esse momento de me fortalecer, de criar uma força que eu não sei de onde veio e continuar esse trabalho e continuar fazendo o mínimo que eu pudesse fazer. Era muito difícil, mas eu imaginava aquilo como eu imagino hoje. Nós estamos atravessando uma curva. É uma curva longa, pode ser, mas é uma curva e ela vai acabar. E nós vamos chegar no final dela e vamos comemorar a vitória. Nós vamos comemorar. Eu recebi um vídeo entre milhões, eu não abro quase, porque está muito poluído demais, como vários já citaram. O Ricardo Tassinato falou, está muito poluído, né? O Rogério Darino. Mas é assim, eu recebi de uma espiritualista que ela, em 2009, ela deu uma entrevista, se alguém quiser depois pode pedir que eu mando. E eu fiquei impressionado, porque ela falou exatamente o que ia acontecer. E ela dizia que isso era no mundo, que não ia acontecer em um país ou outro, que ia acontecer no mundo. E o motivo que ela deu para tudo isso foi que a natureza precisava de um descanso, porque nós não estávamos respeitando a natureza. E aquilo, para mim, entrou como um desrespeito do meu pensamento, como eu estivesse desrespeitando não só a natureza. Será que nós, apesar da convivência, o dia a dia dentro de casa, como o nosso irmão Fernando disse, pode criar alguns conflitos, eu sei disso, claro, mas será que não é um momento que nós, como, eu não vou dizer como maçons, eu vou dizer como homens, será que não é esse o momento de nós olharmos uns para os outros, firmarmos nosso pensamento e dizermos assim, peraí, quem sou eu na sociedade? Quem sou eu? Porque a maçonaria nunca fez nada. Quem fez foi o homem, foi o maçom. E esse é o momento que nós podemos fazer. E como que nós podemos atravessar tudo isso? Juntos. É dessa forma. É unindo opiniões, é conversando. Quanto tempo faz? Eu falei hoje com 3 irmãos e brinquei com os 3. A mesma coisa eu falei para os 3. Nossa, irmão, há pouco tempo atrás, você nem me respondeu o recado que eu mandei. Por quê? O trabalho, a correria. Será que não é o momento de reflexão? Ontem, na nossa loja, convidamos um irmão que ele estava numa situação há 15 anos atrás
extremamente favorável, um patrimônio enorme, era um cara extremamente bem-sucedido. E aí, o que aconteceu com esse irmão? Houve um problema muito sério, foi provocado esse problema, e ele entrou em falência. Ele perdeu tudo que ele tinha. Com mais de 200 processos ele respondia. Aquilo foi impressionante. Aquele cara me deu uma lição de vida. Naquela época eu pensava, nossa, se existe alguém que poderia cometer um suicídio, é esse irmão. É claro que em 2009 eu tomei um que eu achei que eu também pudesse cometer. Nunca passou pela minha cabeça, mas eu disse, olha o que aquele cara passou e o que eu passei. Eu não sou melhor do que ninguém, mas não é fácil. Vocês são pais, vocês sabem o que eu estou falando. Cada um de vocês sente na pele. Imaginam só o que é a saudade desse moleque. E esse irmão, ele foi para Porto Seguro, ele está em Porto Seguro agora, numa cidade próxima, né? Ele foi lá porque ele não tinha outro recurso e ele foi para lá. E quando chegou lá, ele foi trabalhar num condomínio para vender alguns terrenos e fazer alguma coisa. Inclusive o próprio terreno que ele comprou, quando ele tinha um pouco de dinheiro, ele comprou, ele nem contrato fez. E ainda bem, porque se ele fizesse contrato, ele ia perder. E ele contou uma coisa que foi muito interessante. Ele disse que uma das compradoras dos terrenos estava conversando com ele, uma senhora. E essa senhora, no final, disse para ele assim, o senhor mora aqui? Ele falou, eu moro aqui. Ela disse para ele assim, meu senhor, como o senhor é abençoado. Como Deus está presente na sua vida para te colocar num lugar tão lindo e tão maravilhoso como esse. Esse irmão não usa sapato mais, não usa calça, anda de chinelo o dia inteiro, está vivendo super bem, e ele disse que depois de tudo que ele passou, a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ele ter ido para lá, porque lá ele ia poder viver como ele nunca viveu antes. Então eu acho que está na hora da gente refletir e a gente poder saber que nós estamos vivendo, nós estamos vivos e nós estamos bem. E a nossa família depende de nós. Então, quando eu sair daqui, nessa reunião, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um beijo na minha filha e agradecer elas por ser minha filha. Eu vou dar um beijo na minha esposa e olha que eu não vou precisar nem levar o alvará hoje, hein? Hoje não tem não, viu? Hoje vocês vão para casa, entendeu? Inclusive eu até falei para a Sumária, falei para a senhora antes de começar, falei, Su, eu vou numa reunião, mas eu já volto. E ela brincou, falou, olha, você vai porque eu confio em você, porque senão eu não deixaria você ir. Eu falei, eu vou pertinho. Às vezes eu levanto de manhã, ela está na cozinha, eu falo, olha, eu vou ali e já volto. Aí, primeiro dia, ela falou, aonde você vai? Eu falei, vou na varanda. Falei, não tem onde ir mais, eu vou na varanda. Mas, enfim, meus irmãos, eu queria só deixar, para finalizar, eu não estou nem vendo meu tempo, mas eu vou encerrar mesmo assim. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que a gente possa estar unido, que a gente possa estar feliz, que a gente possa terminar essa reunião e lembrar que toda e qualquer dificuldade que a gente possa passar, nós temos 2 braços e 2 pernas, nós temos cérebro. E eu sempre dizia, se o meu filho, depois de tudo que ele passou, 8 meses de tratamento, de quimioterapia, radioterapia, 8 meses, ele nunca baixou a guarda, ele nunca dobrou os joelhos. E eu disse a ele o seguinte, olha filho, teu pai não vai dobrar os joelhos. Eu só vou dobrar meus joelhos para orar. Aí sim, caso contrário, não. Você não vai me ver de joelhos dobrados. Fique com Deus. Gostaria muito do Alex pegar a palavra também, se o Fábio puder. Eu repito, eu queria falar o nome de cada irmão que eu estou vendo aqui. Está coçando a língua de falar o nome dos irmãos que eu estou vendo, mas eu não posso cometer essa indelicadeza. Todos têm meu WhatsApp e falem comigo, me chamem no privado e vamos continuar, que essa luta ainda está começando, mas nós somos fortes, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós já vencemos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu amo a Ordem Maçônica e obrigado por deixarem eu fazer parte desse mundo, desse universo tão lindo que é a nossa ordem, a verdadeira maçonaria. Passar para o Alex aí, Fabião, você consegue aí? Alex tá livre aí, ele que não quer aparecer aqui não. Aparece aí, Alex.
Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É com muita alegria e muita emoção que eu estou aqui agora, no caso, a cada um de vocês aqui. Eu de todo o coração, fico muito feliz por todos vocês terem realmente abraçado essa causa, terem entendido o espírito de de tudo isso que a gente está fazendo um pelos outros. Eu acho que o grande legado da nossa ordem é este. Então, eu queria realmente agradecer vários pontos que o mesmo grupo. O Alex está com um probleminha no áudio dele ali. A gente vai só tirar o vídeo dele aqui para poder conseguir. Vai lá, Alex. Acho que a sua conexão está um pouquinho ruim. Ok. Então eu acho que realmente assim nós estamos fazendo nesse momento nossa primeira reunião aqui, independente de lojas e potências. Eu acho que a gente está deixando aqui uma lição e um primeiro passo para nós mesmos. Então, do ponto de vista empresarial, a única coisa que eu posso dizer para vocês: vamos contribuir uns com os outros, vamos fazer o melhor que a gente puder, vamos fazer tudo que a gente puder pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, por tudo aquilo que a gente se prestou a fazer desde o início. Do ponto de vista psicológico, vamos nos unir às nossas famílias, vamos nos juntar às nossas famílias, vamos apoiar. Nós somos colunas mais fortes para isso. Então, eu peço a todos os irmãos que se apoiem mais uns aos outros. Nós precisamos disso. Eu acho que esse apoio é fundamental e essencial para que a gente possa ser mais forte, para que a gente consiga passar por essa arrebentação juntos. Então, eu queria só agradecer de todo o coração mesmo, por cada minuto que vocês estiveram aqui. Fica aqui minha gratidão, um abraço fraternal a todos vocês. Fiquem com Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. Eu vou tirar todo mundo do mudo agora. Estou encerrando aqui. Essa reunião não foi gravada, a gente vai dar um jeito de disponibilizar para vocês. Eu estou encerrando aqui agora